Quando você olha fator renda, a renda de 2019 para cá cresceu apenas 60%. Então, isso é uma coisa muito importante de você falar. Isso, porque está muito interligado vender apartamento e renda. A renda é super importante porque a maioria precisa de financiamento. E o financiamento ele é limitado de acordo com, ele é projetado de acordo com a tua renda. Então, se o imóvel subiu tanto e a renda não acompanhou, você começa a ter dificuldades, gargalos. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hammercast 360. Estou aqui com meu amigo Wilson Sangrini, paranaense de Londrina, jogador de futebol, Aposentado. um grande músico e um mestre da incorporação. Tudo bem, Wilson? Graças a Deus, tudo bem. Acho que você exagerou um pouco, né? Mestre, jogador de futebol, um pouco de exagero, Pô, mas eu transito por ali, fiquei sabendo entendeu? que você tem horas de voo aí no futebol aí, que é uma das suas paixões. Sim, é verdade. Meu principal hobby hoje em dia, Legal. apesar da idade, mas eu encontrei um grupo de amigos em São Roque e tá dando pra teimar com esse negócio aí de jogar futebol ainda. Muito bom. Gente, o Wilson é um querido amigo meu, conheci aí no segmento da construção, né? A gente acabou se conhecendo no longo da jornada de trabalho. É, E um grande parceiro. Wilson, conta um pouco da sua história pra gente saber da onde você veio, por sim, que que você entrou nesse segmento, qual foi a época. sim. Sou de Londrina, natural de Londrina, no norte do Paraná. Vai dar pra perceber isso durante o tempo que a gente for conversando por causa do sotaque, né? E eu iniciei em 2007 no ramo imobiliário como gerente de uma imobiliária de um amigo meu em Londrina. Ele me trouxe para esse segmento. Aí, um tempo depois, eu acabei sendo contratado por uma empresa aqui de São Paulo, aqui de Barueri, para fazer o lançamento de um produto lá em Arapongas, no Paraná. E aí eu entrei de cabeça no ramo da incorporação e continuo, estou há 8 anos, quase 9 anos aqui em São Paulo, trabalhando no ramo de incorporação. Fiz faculdade de economia primeiro, depois fiz faculdade de gestão de negócios imobiliários, que me deu uma base para poder entrar nesse segmento, e depois fui fazer especialização em incorporação imobiliária. Então, fez aí 2007 para cá, dá quantos anos? 7, 17 e 10, né? É, 10, 17 para 19? 19 anos, é isso aí. 19 anos, então eu estou no ramo, nesse segmento do Sim, ramo imobiliário. E algumas histórias já aí de trabalho nesse segmento. legal. E você, antes disso, você fazia o quê? Você trabalhava com algum tipo de... Isso. Eu tive algumas experiências aí, né, meio surtidas. A primeira Empre- delas, eu fui bancário, depois trabalhei numa empresa de produtos veterinários, depois eu me arrisquei como industrial, onde eu fiquei 13 anos fabricando peças para caminhão, freio para caminhão. E assim que eu saí desse segmento, não fui muito feliz, tive que sair, minha empresa quebrou, Indústria, né, a Wilson? É difícil. indústria. Foi num momento complicado que o mercado brasileiro foi muito impactado pelos produtos da China, enfim, não consegui superar aquele momento. E aí, como eu amo futebol, eu fui ser diretor do clube da minha cidade, o Londrina Esporte Clube. Fiquei Ah, lá que 4 anos, trabalhando com futebol. E aí, logo na sequência, eu vim para o segmento imobiliário, onde estou até hoje. Então, assim, o futebol realmente é um desejo de criança ali, né? Eu vejo. Rapaz, eu falo sempre isso, sabe? Eu nasci 50 metros de um campo de futebol. Foi a minha principal diversão na infância. Eu não me lembro de ter bicicleta, carrinho de rolemã, essas coisas mais natural para as crianças da minha época, porque eu fiquei apaixonado por essa coisinha chamada futebol, bola, né? E aí eu fui treinar, tentei ser profissional, não deu certo. Alguns problemas da família que não me deixou Sim. seguir. E mas era o projeto de Deus era outro, e creio que hoje estou cumprindo esse projeto na área da incorporação. Ô, Wilson, e deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que eu também sou do segmento, né? Só que a gente tá um pouquinho É, fora do eixo ali da incorporação vertical, a gente tá mais na horizontal. sim.
Eu não sei se no segmento de vocês, mas no horizontal a gente tem um trabalho robusto ali de estudo, de área, de leis governamentais ali municipais para poder fazer uma aprovação. Não sei se no vertical, não sei se você passa por um crivo tão técnico quanto ao horizontal, que é o que eu estou praticando hoje, assim que a gente começou a praticar, né? Cara, eu acho que é a mesma coisa. Você vai ter os problemas ambientais que a gente também vai ter. Nós temos que ter uma preocupação muito grande na concepção do produto, porque aquilo que você vai oferecer no mercado tem uma concorrência fortíssima. A gente, como não é grande, você vai enfrentar grandes players aí do Sim. negócio que eles estão, assim, muito bem preparados, né? Então, esse é um segmento extremamente importante para a economia do país. Você vê que a gente absorve, você deve passar por isso também, a gente absorve a mão de obra menos qualificada do mercado. Então É uma dor. a gente tem aí que treinar, a gente tem que estar em cima deles para poder conquistar os objetivos que a gente planeja, mas aí também tem a parte de inteligência, você tem que trabalhar com essas informações para poder entrar de uma forma que você vai mitigar todo tipo de risco e colher os frutos que esse segmento oferece. Uma das coisas que eu vejo aí no segmento é a questão da mão de obra, né? Então, esse Isso. trabalho aqui do Hammercast 360 é um trabalho educacional. Então, nós estamos aqui para tentar mostrar que, além da gente querer, claro, criar expectativas de faturamento dentro das nossas empresas, a gente quer trazer essa característica de melhoria pro processo como um todo da construção, né? Então, a Uhum, gente veio do segmento da demolição. uhum, E a gente fala muito sobre sustentabilidade. E sim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também em reciclagem de mão de obra e sim, inteligência, sim, de melhorias para a mão de obra. uhum, Eu não sei como que é no civil, que eu não verticalizo ainda, uhum, é um desejo, é uma das coisas que eu não fiz ainda e vou fazer, sim. mas na demolição eu já venho fazendo isso com a minha equipe. Então, não sei se você tem esse trabalho lá dentro da empresa de Então, vocês. não é o nosso caso hoje, mas eu Sim, conheço casos de praticamente existir uma escola dentro da obra. tem que ter. Você tem que formar a mão de obra está escassa, então você vai pegar gente que precisa de uma certa formação. Na minha cidade, por exemplo, tem uma grande incorporadora lá, construtora lá, que eles implantaram dentro do canteiro escola. E tecnicamente, não sei se você pensa assim, Wilson, eu vejo que isso é uma melhoria de custo, porque se você não tem uma mão de obra boa, teoricamente você tem um desembolso maior por Sim, atraso. sim, você é, capacitando a tua mão de obra, você vai economizar de diversas maneiras o custo da tua obra. Isso é importantíssimo, é uma coisa que deveríamos até dedicar Sim. mais nesse processo, né? Ô Wilson, e assim, eu vejo várias pessoas do segmento da construção ali do mercado incorporado que eles falam de tendências de tecnologia, de aplicação de materiais, enfim. Eu ainda tenho uma resistência por conta do nosso país ser um país tropical. Eu acho que nosso país ainda não absorve alguns tipos de materiais. Eu não sei se a empresa de vocês já está aplicando, por exemplo, é, modular de gesso. Não, ainda não. Eu não sei se isso é legal e o que que você acha disso também Não, pro eu mercado. acho que a tendência. A tendência é essa, a gente vive num país de clima severo às vezes, né? Sim, Principalmente em termos de calor, então os materiais que estão começando a surgir é para dar um conforto térmico ainda melhor para seus produtos. Isso tem que acontecer, né? sim. O isopor, por exemplo, muitos que são leigos acham que pode ser fragilizado o negócio, mas pelo Ele é contrário, rígido, né? ele tem muita consistência. Então, é possível sim que em curto espaço de tempo isso aí comece a ser desenvolvido. Então, uma incorporação aí, você tem que pensar nela 20 anos, pelo menos 20 anos para frente. É uma outra pergunta, E né? aí, o que que acontece? As tecnologias estão muito rápidas hoje. Então, imaginar daqui 20 anos o que vai ser as nossas cidades, os nossos produtos, começa a ser um desafio ainda maior, né? A durabilidade, não sei, né? Eu sou construtor, mas porque eu vim lá da demolição e comecei a praticar o mercado, não sou engenheiro, mas entendo um pouco de materiais.
Mas eu acredito, não sei se eu estou falando uma besteira, que o aço e o concreto ele ainda é o material mais resistente e o mais seguro para incorporar. Por questão de pós-obra, ali, Uhum. você tem uma construção verticalizada com bloco estrutural, eu vejo, pelo menos assim, eu tô no mercado há 20 anos aí desde menino, Uhum. tenho 30 e pouco, então eu ainda acredito que o aço e o concreto é o custo-benefício melhorado, a velocidade é menos, claro, Uhum. do que esses materiais Uhum. modernos, mas a durabilidade disso e o entregável disso, no meu ponto de vista, ele é muito mais seguro para quem está comprando o imóvel ali. Não, eu acho que é uma questão de impressão apenas, sabe? Eu acho que esse produto, esse material, ele vai competir perfeitamente porque ele não tem desgaste fácil, porque ele vai estar bem protegido também pelo restante da obra, né? Eu não creio que a gente possa fazer uma competição e achar que cimento e aço não esteja no mesmo Na linhagem ali. patamar, mas Sim. eu acho que é possível sim. Enfim, aí é o que o segmento nosso vai adotar daí para frente, né? Ô Wilson, e assim, você falou que é do Paraná, você começou lá, né? Você começou praticando lá o produto. Não sei se tem assim, eu acho que tem, tá? Eu tenho certeza que tem, mas você acha que São Paulo é mais difícil praticar o produto ou os outros estados são mais difíceis Você fala o que comercialmente ou comercialmente? comercialmente isso aqui é um absurdo, né? São Paulo não tem comparação, cara. São Paulo, esses dias vim lá do Tucuruvi, vim contando quantos guindastes Erguidos na beira da pista, na né? beira da pista eu iria contar. Foi muita coisa, eu não me lembro agora assim, porque eu fui passar férias com a minha esposa em Santiago, Chile. no Chile. Cidade linda, cara, muito linda. E aí a gente tá viciado aqui a olhar para o horizonte, ver onde tem obra e tal. E eu fiquei lá andando de Uber, de táxi, olhando para todos os ângulos e eu não via nada disso lá. Engraçado, não sei se eu fui pro Chile já, não sei se você percebeu isso, mas a arquitetura do Chile, ela é uma arquitetura europeia ali, parece, Sim, né? É uns prédios meio é. retangulares com chapéuzinho. Clima, né? É, O clima faz com que seja assim. é bonito, mas não é essa modernidade que tem Não, na grande eu vi metrópole. bastante coisa moderna lá. Sério? Fui num edifício lá, não vou me lembrar o nome dele. Skyline? 62 pisos, né? E Caramba. muito bonito, uma arquitetura bem arrojada. Foi interessante. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: você vai caminhar num país desse, se não me engano, são 20 e poucos milhões de habitantes. Se não me engano, eu não. E você não vê essa coisa que está acontecendo no Brasil. O Brasil está impressionante. Quando a gente olha para os números das estatísticas de déficit habitacional no Brasil, cara, Ainda é existe, né? um absurdo. Você pode juntar todo mundo da incorporação aí, rapidamente não vai satisfazer essa demanda, porque é muita coisa. E, e isso acontece porque o Brasil, né, a, conf- a configuração das famílias no Brasil vai se alterando de uma maneira que exige, né, da Uhum, arquitetura e da sim. engenharia essa adaptação. Você pega, por exemplo, um dado assim que eu acho fantástico é o seguinte: no ano de 1960, exatamente o ano que eu nasci, cada mulher brasileira, na média, Peraí, 60, 2026 é 66, é isso? 66. Caramba, você é o mestre mesmo Pois é, jogando futebol ainda. eu acredito um pouco por esporte isso. Oh, Mas parabéns. em 1960, por mulher, era 6,5, 6,8 filhos. Que elas tinham na época. Na época, uma Mudou mulher, muito isso, hein? fertilidade, né? A fertilidade da mulher em 1960, 6,8, vai. Caramba. Você sabe quanto que é hoje? Um, dois. 1,5. Um filho e meio. Um filho e meio por mulher. Porque assim, eu não sei, assim, você tem muito mais experiência de tudo que aconteceu durante 66 anos ali. Vamos falar de 50 anos para trás, mas eu vejo que inflacionou muito o país, a competitividade ficou muito alta.
E assim, tem muita oportunidade de empreender, só que eu acho que no meu ponto de vista, tá? Eu acho que quem pegou a incorporação lá atrás conseguiu ganhar muito dinheiro porque estava em muita expansão. Hoje ela está em alta demanda, mas um nível de competitividade e também de empresas que não estão capacitadas e se jogando nesse mercado maluco. E aí vira aquele leilão de construtoras, né? De Na mercado. verdade, eu acho que a competição, para quem quer ser eficiente, para quem quer ser sério, é ótimo. Não Porque é. você se destaca e Você é obrigado a você inovar, sai né? daquela. Mas o que eu queria completar aquela ideia lá, né, é o seguinte. A... E eu acho que isso vai um pouco na tua especialidade, que é a demolição. Eu acho que, sei lá, 10, 15 anos para frente, como as famílias mudaram, a composição das famílias mudaram, o que nós precisamos oferecer, que é esse tipo de produto aí, com cada vez menor a área útil dos Compacto apartamentos, ali, né? cada Compacto. vez menor, é para atender esse tipo de demanda que a gente tem aqui. Sim. Tempos atrás, ali no centro, nós construímos ali na Liberdade, e o pessoal do marketing colocou uma foto imensa Você da falou cidade de disso. São Paulo. Você falou disso pra mim. E eu falo, rapaz, como é que a gente está construindo um prédio com tanto prédio assim? É bizarro, né? Mas aí você vai aprofundar nessas informações, você vê que a maioria desses prédios não atende esse tipo de demanda de hoje. O que que eu vejo assim, Wilson? Por isso que eu mexo com demolição e faço esse 360, que é o meu conceito de negócio, né? Eu sempre fui do segmento lá da infraestrutura, da terraplenagem, a minha família vive disso hoje. Sim. Nós temos uma empresa familiar de 30 e poucos anos. Só que o que que eu percebi? Que São Paulo e as grandes metrópoles, a cada 10 anos, elas se renovam arquitetonicamente. Então, Uhum. assim, eles conseguem mudar todo o layout do negócio, muda toda a tendência. Por exemplo, os prédios de 10 anos atrás já não são os prédios de hoje. E daqui 5 anos, os prédios que são os prédios de hoje, eles vão estar mais com uma tendência de ultrapassada. Então, assim, São Paulo tem muito prédio, tem muito imóvel, é um produto muito caro. Não sei o que está acontecendo no mercado, mas assim, existe metro quadrado em São Paulo de 50 mil reais. Eu tenho uma informação muito interessante. No ano de 2019, um apartamento aí de 150 metros quadrados ali nas regiões nobres de São Paulo estava em torno de 1,5 milhão. Esse mesmo prédio hoje 3. é 1,5 milhão. Hoje ele está perto de 3 milhões. É ridículo, assim. 3 milhões. Então, quer dizer, dobrou. Quando você olha fator renda, a renda de 2019 para cá cresceu apenas 60%. Então, isso é uma coisa muito importante de você falar. Isso, porque está muito interligado vender apartamento e renda. A renda é super importante porque a maioria precisa de financiamento. E o financiamento ele é limitado de acordo com, ele é projetado de acordo com a tua renda. Então, se o imóvel subiu tanto e a renda não acompanhou, você começa a ter dificuldades, gargalos. A hora que você olha aí, porque a estatística diz que nós temos uma demanda de 6,7 milhões de habitação para o Brasil, Pendentes ainda, você fala. para serem satisfeitas. Então, nós estamos falando aí de uma população de 200 milhões, em torno de 3, 4% ali. Porque hoje nós temos aproximadamente 25 milhões de jovens ali entre 20 e 28 anos. Esse é o segmento que está entrando no Que mercado. vai chegar lá. Está chegando já. Já com 28 anos, a pessoa já tem uma namorada, Já ou já quer- até já- casou, já pensa tem em casar. filho. É, isso aí. Então esse povo precisa de um imóvel. Aí onde ele esbarra? Na renda. Um jovem normalmente não tem uma poupança, que é aquilo que faz ele entrar no segmento, porque ele tem que entrar com uma... Então, eu não sei se mudou, assim, não tô aqui para falar de tendências da idade, mas assim, na minha época, ter uma casa era um desafio.
Acho que na sua era muito mais. Uhum. E eu vejo que os jovens de 25 anos hoje, não que eu seja velho, Quer o acesso, mas não quer ter a posse, né? então, eles não se preocupam em ter um teto. É assim, eu sempre tive vontade, tanto é que eu criei o 360 pensando em ter uma casa. Uhum. Porque eu falava assim, nossa, cara, o dia que eu tiver uma casa boa, Uhum. eu vou ser feliz. Na verdade, necessariamente não, mas isso é um sonho de cultura de infância ali. E hoje, não é que você precisa ter uma casa. A galera aí do mercado fala que aplicar dinheiro é melhor do que empilhar tijolos. Mas eu não acredito que seja a maioria. Sim, Eu acredito que é uma certa bolha isso. Cara, os jovens querem sim seu carro, é é um normal. status que eles querem ter. O jovem sim, e digo mais, hein, tem jovem que tem o desejo até de comprar uma casa para a família, que nunca teve. Então ele Sim, almeja crescer na vida, ter condição de ter a dele e ainda dar para os pais ou para a família dele uma condição melhor. Tem muito isso ainda. A gente está falando aí, por exemplo, o carro tem hoje situações que você tem acesso ao carro, mas não tem a posse do carro. financia ali ou consigna. Isso. Tem uma estatística também que diz que, não vou me lembrar certinho o ano, mas tinha um ano aí que 12 a 13% dos imóveis era para locação. Então, teve uma época que tinha muito isso. Hoje está em 20%. Aumentou. O cara não pode comprar porque a renda dele não Baixou. permite. O Brasil é campeão nessa questão de juros altos. O juro alto inibe também a entrada desse. Então Sim. ele precisa alugar. E assim, Então onde que entra agora um dos segmentos super importante? Aquele que investe para locação. sim. E assim, Wilson, é normal, o jovem quer se divertir. Eu já tive meus momentos de jovem, já tive carro bom também, já fiz cagada na vida, isso é normal. Só que assim, eu sempre fui uma pessoa que falei assim, olha, nós temos que pensar 5 anos pra frente. 5 anos pra frente. Então assim, até os meus 26, 27 anos de idade ali, eu tinha meio que desfoco do que eu queria. Quando eu cheguei com 26, 27, eu falei, peraí, eu tô ficando já na idade que você falou, na idade de, ó, se eu errar, eu não tenho mais 20 anos. Uhum. E assim, todo ano que passa eu vejo que pensar 5 anos para frente, estrategicamente no sentido de construir para alocação, fazer o 360, que é o Hammer, que é o conceito de usar o material beneficiando ali para gerar mais receita. O jovem hoje, Sustentabilidade. como que eu posso te dizer? Jovem que eu falo assim, 18, 19 anos, ele não tá preocupado, porque talvez o pai ajudou, talvez ele não pensa que ele é o futuro dessa organização que é o país. Uhum. Então, assim, ele fica meio solto ali. E aí eu vejo que a galera chega aí, quer virar empresário, quer virar empreendedor. Só que eles não se preparam. Eu vejo assim, quando a gente fala de criar o segmento educacional, por exemplo, pedreiro, cara. Pra mim, pedreiro virou uma obra, uma joia rara no mercado. Então, assim, quando você fala que vocês fizeram lá uma escolinha pra formar a galera, eu vejo que todas as empresas têm que ter esse conceito de falar, peraí, nós temos um O que você déficit. está falando é educação. Educação. A educação também, esse jovem de 18 anos que ainda não consegue visualizar 5 anos para frente e tal, ele também está precisando de uma certa educação. Não sei se É isso a cultura é a cultura. que Não sei. leva a gente para níveis maiores, patamares maiores. Agora sim, eu vou falar pra você, meu pai sorveteiro do Ceasa, minha mãe sempre trabalhou pros outros, venceram ali, tem as coisas dele, minha mãe tem empresa pequena, mas tem, meu pai tem uma empresa de terraplenagem lá e tal. Só que assim, eu acho que nasce dentro do coração do jovem vender e ser empreendedor. Você, pelo que eu entendi, você teve a veia empreendedora, foi empreendedor, fez a sua vida, em dado momento você quis virar um excelente diretor de vendas, um vendedor. Só que você não chegou como diretor, você chegou ali, ó, vou me comercializar nesse mercado. Então você tem essa característica de vendas, pelo que eu percebo. E eu ando um pouco com você, às vezes a gente toma café, eu sinto esse entusiasmo por você, entendeu? É verdade, porque o que é venda? É só o coração de um negócio. Que Venda, adianta você fazer uma coisa muito bonita, não saber vender ou não vender? Não adianta nada. Então a venda, ela é o que faz pulsar o coração de uma empresa. ô Wilson, eu falo pra todo mundo, né? É, uma empresa que não tem um cara característico de vendas, ela tem um problema. Porque assim, você só consegue estruturar um time, com todo respeito às áreas, se você tiver
a demanda. Quem faz a demanda? A venda. Uhum. Se você não tem venda, você não tem negócio. Uhum. Então, assim, o que eu vejo no jovem, voltando lá no nosso gancho? Precisa treinar essa molecada para empreender e querer vender. E outra, não é vender abrindo um CNPJ a todo mundo. O cara pode ser o intraempreendedorismo, ele pode trabalhar numa companhia e querer que a companhia cresça Hoje tem muita gente trabalhando como PJ, dentro de companhias. e eu acho que é uma espécie de empreendedor. Que ali, cara, PJ, não quero mais, tchau, você não tem mais fundo de garantia, você não tem mais nada. Se você não tem uma concepção de empreendedorismo, complicou. Eu falo isso por causa dos meus 2 filhos. Meus 2 filhos são PJs. E eu vivo falando isso para eles. Contar um segredinho para você aqui, tá? Eu fui mandado 8 vezes embora da mesma empresa. Então, assim, chega a ser engraçado. 8 vezes. Da mesma empresa. Eu trabalhei 8 vezes para a mesma empresa e fui mandado 8 vezes embora. Uma hora eu vou falar disso para você. Então, assim, cara, mas por que aconteceu isso? Porque eu tinha entusiasmo pela venda. Uhum. A minha cabeça, ela sempre pensou assim, ó, cara, como que o cara consegue cuidar desse negócio, vender, receber, mensurar e organizar. Eu sempre fui curioso por vendas. Então, assim, quando eu falo de venda, eu já vendi até edredom, pra você ter ideia. Tipo, eu já fiz de tudo. E aí, assim, por que eu tô te falando isso? Pensando nisso tudo, você era o cara da indústria ali, do futebol. Eu acho que te trouxe pro mercado da incorporação foi exatamente esse entusiasmo. Falar assim, ó, peraí, a venda é uma oportunidade, eu vou nela. E a venda você tem inúmeros produtos, vai. Edredom, você falou, né? Vende edredom. Edredom. Você Tem amigos meus, vai inclusive. vender um produto que não tem nada a ver com o teu negócio de hoje, mas é venda. Como você dar uma boa experiência para o teu cliente. Sim. Como você ter preço. Como você trabalhar rejeição ou objeções do teu cliente. Tudo isso aí, todo mundo que vai vender precisa aprender. É técnica, né? Técnica. Então, análise. Agora, junta com o entusiasmo que você fala, cara, por isso que as pessoas mais bem remuneradas das organizações estão na área de vendas. E assim, Wilson, eu entendi isso agora, uns 4 anos pra cá, que eu fiquei mais maduro comercialmente, empresarialmente, mas eu achava que eu poderia fazer tudo dentro da organização. Hoje, eu sou o cara que não quero fazer tudo, eu quero fazer o que eu sou bom. Então, assim, o que eu percebi? Eu sou bom em persuadir meu cliente com qualidade, com uma entrega satisfatória, que é a venda. Eu vou focar nisso. Eu não vou focar, veja bem, eu vou virar um diretor financeiro, um diretor operacional, ou um assistente operacional, ou um administrativo. Não. Eu sou especialista em criar oportunidades de vendas. E, claro, entregar o produto. Eu penso muito nessa questão do pós-venda. Não sei se você pensa nisso também. O pós-venda é essencial no ramo da incorporação. É satisfação, né, do cliente. Você tem 5 anos, no mínimo, de responsabilidade sobre um produto que você entrega. Então, durante 5 anos, o pós-venda tem que estar presente. Sim. É impressionante que a gente, em muitos casos, não veja as pessoas preocupadas com isso. Sim. Mas é extremamente necessário. Ô Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta, porque meu segmento é a demolição e nós temos esse conceito de retrofitar tudo e rebeneficiar no mercado. O que você acha dessa questão de trazer para dentro dos seus projetos e do projeto da companhia que você está, essa característica de sustentabilidade? Quando eu falo sustentabilidade, tem energia solar, reuso de água, um próprio material de resíduo que você pode beneficiar, um material para você reutilização da água. Você entende? Não sei se você tem isso, se você puxa isso nas suas vendas, se isso é um bordão só de mero brand, ou se você lá no seu coração você pratica isso, seu time lá pratica isso. Eu vou dizer o seguinte, ainda não estamos num patamar eficiente a esse ponto, mas muita coisa já está se produzindo, como por exemplo projetos novos que a gente tem pensado em energia solar. Isso é muito importante. Que você possa custear pelo menos a energia do condomínio. Isso é importante. Já é uma das grandes ganchos ou argumentos de venda é a questão da taxa condominial. Que impacta ali na O cara compra. casou, digamos que você comprou um apartamento, você tem R$2.000
de taxa condominial. É pro resto da vida, cara. Vira Resto uma da dívida. Agora, você pega um apartamento hoje com uma taxa condominial de R$ 350, que é mais ou menos uma média desses estúdios que a gente tem feito por aí, é muito mais tranquilo. E assim, E passa por isso. Passa por você saber usar, reutilizar a água, captar água para poder fazer a limpeza mais do uso comum do ali, comum. Essas área coisas todas precisam hoje estarmos atentos. eu moro em prédio hoje, né? Eu vejo bastante, todos os lugares que eu vou e amigos e eles estão, o Brasil, graças a Deus, está consciente nessa questão do descarte do lixo orgânico ali, do lixo diário. Então os condomínios, não sei se, acho Isso aí que já é uma etapa após a gente, né? é, Agora que a gente entrega o prédio, a O- consciência do síndico ou do condomínio precisa porque atuar assim, já nisso tem as aí. lixeirinhas certas Sim, ali, é. existe a galera do papelão, do isopor, do PET, Uhum. isso é importante. Mas assim, o que que eu penso de sustentabilidade, né, cara? Por exemplo, você vai fazer uma obra, pô, igual a gente tá falando de demolição aqui, especificamente de demolição. As construtoras, eu percebi que de 5 anos para cá, elas têm começado a pensar nisso porque isso virou um entregável dela do produto ali. Então, assim, antigamente as construtoras queriam que limpasse o terreno rápido e dane-se o descarte do resíduo. Hoje não. Hoje meus clientes, meus amigos de incorporação, eu estou incorporando com algumas pessoas, eles pensam assim, ó, pô, peraí, podemos fazer o que com o resíduo? Podemos gerar o que de demanda, de melhoria? Por exemplo, eu fiz uma obra em Ubatuba para um amigo meu, lá é uma região litorânea, ele tem problema de reforço de base, de estruturação de base, e ele precisava acessar o canteiro. O que que nós fizemos? Nós britamos todo o entulho, tiramos o ferro e usamos o material lá para ele. Por quê? Porque ele não estava precisando emitir matéria-prima lá da pedreira. Melhorou o custo, É. beneficiou custo, beneficiou Uhum. condição, e ele fez o quê? Reestruturou o próprio material. Então, quando a gente fala de aplicação de sustentabilidade, eu acho que você no seu segmento, cara, vai desde a madeira lá de demolição Uhum. até o reuso da planta do próprio terreno. Uhum. Ah, temos aqui um paisagismo existente que nós podemos já implantar ele ali. Outras coisas também, por exemplo, você vai na terraplanagem. A gente tem que estar atento à certificação desse cara, Sim. porque pode respingar na gente se ele fizer alguma bobagem. Isso é uma coisa importante. Então você tem que estar de olho no teu fornecedor, porque muitas dessas operações não é você que vai fazer, Você só vai mas você gerenciar. continua responsável por ela. Não, a construtora, a incorporadora, ela é totalmente corresponsável, porque o Isso, empreendimento é dela, o exatamente, SPI é dela, né? exatamente. Então você vai contratar a Ciarra Demolidora, talvez. Não, como é que fala? Engenharia. Não, acho que esse aí não é o caso, mas a gente precisa de uma caçamba. O cara vai lá Qual com a é o local que esse caçamba, cara vai levar esse resíduo? exatamente. Tem que ter, ele tem que comprovar ali com as certificações dele que eu tô uma empresa que vai me dar respaldo. Então, e assim, Wilson, isso é bom no mercado. E vai vir uma onda agora, já veio já essa onda, que o que que vai acontecer? São Paulo está muito, muito rígido nessa questão de meio ambiente, de descarte de resíduo. A fiscalização está muito intensa. Exato. A tecnologia, até via radar de semáforo, sabe? Então, assim, eu acho ótimo isso, por quê? Porque quem não se qualificar vai acabar tomando multa, vai acabar se desqualificando do mercado. E, assim, a construtora séria, a incorporadora séria, ela sempre vai pensar, falar assim, peraí, quem que é esse cara que está vindo me fornecer aqui? Uhum. Ele é um cara que não pensa no descarte do resíduo ou ele é um cara que me preserva? Porque eu costumo dizer Perfeito, é que... exatamente isso. Eu costumo dizer que quando você contrata uma empresa que ela pensa nesse processo de pós-obra, você não tá contratando uma empresa, você está contratando um certificado do sucesso do seu produto. Isso. Por quê? Já pensou você, igual você faz empreendimento, você vai lá, faz empreendimento, toma um embargo, Olha o prejuízo. olha o que você faz com as pessoas que estão acreditando na sua Olha o incorporação. pois é. Eu acho Então, maluco, assim, ó, Não, acho que hoje um ponto super importante é a governança do teu negócio. governança do seu negócio. A governança do teu negócio toma assim proporções imensas, Sim. porque não dá o processo antigo, modelos antigos já não se sustenta Sim. hoje. Então,
E assim, Wilson, Eu acho que até, desculpa, mas eu acho que até, por exemplo, a gente precisa muito de um fundo, de um banco. Eles vão estar eles super avaliam isso, né? preocupados com esse nível de governança que a tua empresa tem. Eles avaliam essa Avaliam. parte. É um ESG, né? É. Ali é sustentabilidade, um compliance de finanças e atividades e um controle de qualidade. Todas as empresas que estão começando a fazer isso estão criando um conceito ESG, que é um Uhum. conceito de qualidade. Ô Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta agora, falando de mercado, né? Você tem 8 anos aí no segmento, já vendeu algumas coisas, já tem uma experiência São vasta, Paulo está chegando a 9 anos aqui em São entendeu? Já Paulo, deve ter passado algumas experiências. Do seu ponto de vista, o que que você acha que vai acontecer para os próximos 10 anos aí no segmento? Você acha que o produto vai ficar ali médio popular? Ou as empresas têm que elevar o nível mesmo? Ou fazer o Triple A lá, que é aquele produto. Existe produto de milhões de reais em São Paulo. E assim, eu penso também na população mais carente ali, por quê? Por isso que eu falo de sustentabilidade, porque quando você faz um prédio mais barato, você consegue beneficiar na venda. No final das contas, você quer fazer a sua venda, né? é, a gente precisa viver meio que projetar o futuro, mas viver o dia a dia. Sim, A gente vive uma economia muito cheia de sobressaltos. Essas taxas de juros que estão aí sendo praticadas hoje, ela é extremamente preocupante para o sim. futuro dos negócios, né? É, agora, acho que em fevereiro agora, vai ter a reunião do Conselho Monetário Nacional para tentar derrubar essa Selic. Diz que caiu um pouco agora, né? Caiu um pouco, mas precisa cair muito mais, né? Diz que caiu pra 11, 10,5, parece. Parece que caiu aí agora Não, já. o que eu estava vendo era uma previsão para o mês que vem para 12, então eu não É, acompanhei tão bem assim. parece que caiu. Não sei, eu também não. Eu ouvi um zum 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 no jornal do E carro, mas então isso é uma coisa que preocupa muito, né? Então, isso esse impacta no seu ano de negócio, né? 2026, por exemplo, um ano cheio de desafio. Nós temos eleição, nós temos Copa do Mundo, nós temos feriado pra 11, caramba. 11, 11. Então, tudo isso aí também, vamos viver o dia a dia, vamos viver esse ano de Sim. 2026. Só que como o mercado é muito grande, cara, como tem muita demanda, Eu a gente acredito. se reinventa e É, continua o processo. eu costumo dizer para meus amigos, e a gente é da demolição, igual eu falei para você. Cara, você tem que se reinventar e você tem que criar novos espaços, porque não vale a pena. Tem duas coisas que eu aprendi nos últimos anos. Não vale você ficar só adquirindo conhecimento, empilhando coisas, para você falar assim: nossa, eu sou um cara extremamente inteligente, extremamente conhecedor. Você fica ali debruçado sobre tudo e não pratica nada. Eu tô naquela fase assim, ó. Tudo aquilo que eu aprendi até hoje, se não me serve, eu já quero transferir, eu quero tirar da minha mesa. Por quê? Porque minha cabeça precisa desocupar espaço para inovar. Por exemplo, Produtividade. por que que a gente fala de 360? Demolição, entendo bastante. Sou o melhor da demolição? Não. Sou um dos caras respeitados nesse segmento e jovem ainda, um jovem respeitado. Minha empresa é uma empresa, nós temos uma empresa, uma companhia pequena, mas estamos no meio de grandes players desse negócio. Terraplenagem, pô, entendo bastante, fiz alguns cases de sucesso. Mas por que não ir lá pro ambiente do Wilson lá, que é onde que a gente se conheceu através disso e Uhum. inclusive foi um prazerzaço te conhecer nesse É a segmento. mesma forma, meu amigo. E você já me mostrou coisas na incorporação que eu não tinha visto. Você me deu atalhos ali que minha visão era turva. Eu falava, meu, como é que os caras conseguem vender algo que eles nem construíram? Minha cabeça bugava quando eu via isso. É. Agora eu já estou entendendo de outra forma. É porque esse é o modelo de incorporação Raiz. raiz, É o, puro. é o sangue na Eu veia. vou, eu vou ser um incorporador sem poder. Quase impossível não entrar com alguma Pouco. coisa. Mas não é essa a filosofia da lei que desde 1964 foi criada, acho que é 45.021, um troço assim. Ela institui um incorporador como um gestor de um negócio. Sim. Ele vai trazer quem constrói, ele vai trazer, vai Ele é um começar gerenciador, né? gerenciador. Ele fica ali só. Um dos professores meu diz que ele é o capitão de um time de basquete que são 5. É o que eu falo, você não precisa ser engenheiro para ter uma incorporadora. Você Não, precisa ser um gestor de não. pessoas. Aliás, a lei também, ela não classifica ninguém como
Gestor. Gestor, o gestor não, incorporador. Incorporadora. Incorporador é aquele cara que vai arregimentar É o cara que junta as a forças caixinha. para a coisa acontecer. É um gestor Então, de. Eu falo que pra você. É assim, por que que eu gosto da incorporação? E é desafiador e eu tô entrando nesse segmento ali muito, muito sutil, ainda vivo muito o meu negócio. Porque quando você aprende a gestar pessoas, cara, é igual lá na indústria, é igual lá na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia. É difícil você ter um time engajado com o propósito do produto. Então, incorporar, cara, é igual você é diretor de vendas lá, você praticamente toma conta da operação da empresa. Cara, pro seu CEO lá entender que ele tem que ter um Wilson na companhia, ele tem que ter uma habilidade de pensar desse jeito, ele tem que estruturar toda essa casinha. uhum. E muitas das vezes a gente acaba queimando largada, pula etapas, tem o ego ali, tipo, poxa, eu vou fazer tudo sozinho, eu sei fazer incorporação, eu sei fazer vendas, eu sei fazer prospecção, eu sei fazer estudo de viabilidade. E faz merda, É. faz merda. O ideal é começar bem um processo, conduzi-lo bem e Sim. entregar bem. Esse é o negócio. E- E para isso precisa de gente, para isso precisa de gestão, governança, para isso precisa de mercado. Toda essa coisa somada, eu digo sempre isso. Sempre isso. Você que está entrando, você vai lembrar sempre disso que eu vou te falar agora, já te falei, que é a incorporação, ela é generosa. Você falou isso pra mim. Generosa, mas extremamente vingativa, você Quando ela quer. Você pisar falou no pra mim. pé dela. Então, O dinheiro, na verdade, ele não aceita esse desaforo, né? tratar todas as etapas com muita responsabilidade. Eu tenho um feeling de que vai acontecer desse jeito. Não, mas você tem maneiras de garantir que realmente vai acontecer. Sim. E muitas vezes a gente achou que ia ser de um jeito, a hora que a gente traz a ciência do negócio, uma pesquisa, você muda, porque facilmente você se engana com a experiência que você acha que tem. Então é bom você estar calçado com informações precisas do negócio. Concretas ali, né? Porque às vezes vou só exemplificar. 30 pau para você contratar uma pesquisa da área do terreno, do produto que você está pensando, você paga 30 mil reais. Tem pessoa que fala, pô, vou gastar 30 mil. Vou fazer meu desenho aqui, meu estudo. E depois, hora que a coisa começa, ele vai ver que, poxa vida. É, por isso que você falou Me que enganei. ela é generosa, mas ao mesmo tempo ela é Vingativa. vingativa. Porque assim, ó, por exemplo, vou falar do condomínio horizontal, que é o que eu pratico já há alguns anos. Você começa um processo de estudo de viabilidade no horizontal. Aí você vai lá e, por um acaso, você pula a etapa da sondagem. É. Experiência você tem para verificar se o solo é tipo A, B ou C, se existe ou não um material mais rígido ali, um material rochoso. Aí, no meio do processo, você se depara com uma rocha extraordinária. Uhum. Cara, muita gente se arrebenta nesse processo. Por quê? Porque você vai ter desmonte de rocha, você vai ter atraso de cronograma, você vai ter um desembolso. Isso é o quê? Prejuízo. Aquela viabilidade que você calculou lá, o resultado de tantos por cento, já não vai ser. Eu fiz uma obra, só pra gente concluir esse raciocínio, eu fiz uma obra incorporada para uma escola. Foi em 2017, por aí, 16 mais ou menos. E eu tinha um engenheiro que trabalhava comigo, que trabalha até hoje, que é o Rodrigo. E eu fui lá, fiz o projeto, fiz todo o estudo, beleza, tudo legal, tudo muito perfeito. Vamos lançar o produto. Na verdade, a gente prestou o serviço, né? Não foi incorporação. Cara, eu fui tão infeliz nesse projeto que eu não fiz sondagem, idiotice da minha cabeça, inexperiência ali. O que aconteceu? Eu gastei 3 vezes mais na fundação e 3 meses a mais e fiquei com uma cara de vergonha com o meu cliente, só que eu fui muito honesto com ele. Eu falei assim, olha, errei, sei fazer, estou tomando todo esse prejuízo para te entregar. Traduzindo, eu fiz uma obra gigante, entreguei uma curva de menos 3% no final. Meu cliente ficou satisfeito, mas assim... Menos mal. Menos mal que Mas, você assim, tivesse que pôr a mão no bolso aí. eu pus 3%. São lições, né? Eu pus 3% ali, que isso que parava ali em 150 mil reais ali, na ponta da curva. Então, assim, na época era dinheiro pra caramba que eu não tinha, eu não tenho tenho um pouquinho hoje, graças a Deus, mas assim, foi muito difícil, porque ali eu entendi que existe processos Processo. que fazem a coisa dar certa.
E uma coisa, Obedecer o processo. uma coisa que eu aprendi, por isso que eu te chamei, e assim, não querendo te mimar, que não é esse meu conceito, eu sempre escuto pessoas mais experientes que eu, independente se elas entendem do meu produto ou não. Eu não sou arrogante, por exemplo, quando a gente se conheceu, você falou assim, ó, sou da incorporação. Falei, opa, quero te conhecer, você tem aulas para me dar. Ah, mas eu não entendo de trator, eu não entendo. Mas você entende de mercado, você entende de expectativa de mercado, você já teve experiência de contratos de compra e venda, negociações com o próprio fornecedor, com o próprio cliente. Então, assim, eu sempre observo as pessoas mais velhas e vejo aonde que elas podem me servir. E isso daí é uma coisa muito inteligente da parte do incorporador, ele observar o que está ao redor dele. É. Tem um livro que eu li que ele fala que tem duas coisas semelhantes, mas que não tem nada a ver, que é herança e é, herança é aquilo que você recebe de alguém, tal, mas tem, como é que é? Herdar ali, Não, poxa, fugiu a palavra, é herança e legado. legado, legado. Legado. Legado é importante. Herança é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você implanta em alguém. A cultura a pessoa. Então, que bom se a gente pudesse sempre deixar legados por onde a gente Sim. passa, dentro do nosso segmento, dentro da nossa casa, enfim. É é uma coisa fantástica que eu aprendi lendo a Bíblia. Tem uma passagem em 1 Coríntios 15:10 que me representa. Fala, sou o que sou pela graça de De Deus. Deus, eu sei qual que é. Se eu não tivesse a graça de Deus, sei lá o que eu teria virado nesse mundo, que teria virado a minha família. E Deus nos agracia, né? E aí a palavra continua. Sou o que sou pela graça de Deus e essa graça que tem me alcançado não tem sido em vão. Eu compartilho ela com as pessoas que caminham comigo. Então esse compartilhamento é o que a gente precisa, é o legado que a gente deixa para as próximas gerações, porque a gente está... Você imagina quanta coisa foi desenvolvida no mundo em tecnologia, em aprendizado, que quando a gente chegou estava pronto, a gente foi Não, o que me impressiona, buscando e formando a gente como profissional, como pessoa. o que me impressiona, assim, a capacidade humana é as pirâmides. Então, pois Isso é, é uma- aquilo lá ninguém sabe, né? Aquele segredo ficou É- com aquele povo lá. Como que aquele povo conseguiu fazer aquilo? A gente hoje olha e fala, caramba, É absurdo, né? esse legado não nos foi permitido desfrutar. Não foi nos dada a Não graça. foi, porque deve ter sido monstruoso. A obra de arte. Você já esteve lá? Não, Eu é um dos estive lá, meus eu sonhos. subi Você subiu? eu subi naquelas pirâmides. Sério? É impressionante. Meu, imagina a sensação. Impressionante. É alto. Como que guindaste maluco é esse? É alto. É alto, muito alto. Mais de 20 metros? Pô, você imagina subir isso aí, cara. E para baixo também tem, É que elas têm para baixo também tem construção. Cara. Então, um legado que não nos foi a mesma coisa, Machu Picchu. Machu Picchu, Outro legado que não nos foi permitido Concebido ali. desfrutar. Então, agora o nosso mundo hoje, talvez isso não seja mais possível, porque tudo que a gente faz, a gente vai pro Instagram, pro podcast, para cá. Vamos lá e acho que... Então, eu falo que tem vários tipos de empreendedores, né? Tem um empreendedor que fica só filmando a IA e tem um empreendedor que pisa lá e que sofre a dor do empreendedor, que já quebrou, que além dele estar na tela, que é importante ele se posicionar, ele sofre a dor do dia a dia, né? Isso é importante, porque isso cria casco, né? Isso você gera valor na sua persona ali, no seu produto. a vivência é super importante. Eu tenho uma frase, Bruno. Wilson, eu tenho uma frase, desculpa te cortar, que eu falo o seguinte: talento é importante, mas esforço é melhor que talento. Esforço vence talento. Um cara talentoso, ele tem tudo pra dar certo, mas um cara esforçado, ele supera tudo e todos, porque o cara esforçado, ele rompe barreiras, né? Eu gosto também de pensar, eu acho que eu já até comentei com você, de você ler um livro, acho que eu te mandei esse Você me livro. mandou, verdade. É o livro que fala, conheça seus pontos fortes. A partir do momento que você conhece seu ponto forte, ou qual que é o propósito de vida que você tem, o esforço é mais gostoso de ser praticado. Então, pô,
Eu não tenho essa habilidade de ser vendedor. Pô, o cara vai brigar com aquilo, vai ser infeliz com aquilo e tal, mas eu me lembro muito de um publicitário famoso que morreu, acho que no ano passado ele morreu, o corintiano lá, o Fotografava as... Washington Oliveto. Sei. Eu vi esse cara morreu milionário, né? Ele foi papa Papa da... da publicidade É. no Brasil. E eu vi uma reportagem dele uma vez, ele dizendo assim que ele deu muita sorte de descobrir para que foi que ele nasceu Ele entendeu o dom dele. Não é o dom, rapidamente. a habilidade dele. Isso Rapidamente. é importante. Então, eu acho que uma investigação pessoal a gente precisa sempre estar fazendo. Onde eu sou bom, o que eu posso contribuir ainda mais, tanto com a sociedade como comigo mesmo, minha família, minha empresa. Sim. Então, vai Ô, por Wilson, aí. você me passou o livro, ele tá anotado, eu preciso comprá-lo. E eu te falei como que você vai lê-lo também. Sim, sim. Como, Eu... por onde você começa a ler esse livro? É engraçado até. Gente, é o seguinte, ó, o Wilson tem uma coisa também que vocês não sabem. Ele, além de tudo isso que ele aprendeu nessa jornada de 66 dele, que é um menino, ele é músico, ele é cantor. Então o Wilson tem um hobby, ele adora cantar, né, Wilson? Eu já tive, quando jovem, uma banda muito famosa na minha cidade. A gente, por uns 10 anos, dominamos a noite lá. Mas isso não me pertence mais. Eu me voltei para... Eu sou evangélico, né? Sim. Me voltei para a palavra de Deus com 40 anos. Aí eu abandonei esse tipo de estilo de vida, mas voltei para o altar, saí do palco, Mas fui para o toca ainda. altar, onde eu ministro louvor na minha Legal. igreja. Tenho também, de vez em quando, composto... compositor de louvores. Que legal. Tenho ido para o estúdio, tenho Então esse ambiente aqui seu, produzido. esse ambiente é um habitat natural para você, o Não, é microfone. diferente, né? O microfone sim, mas o ambiente é diferente. E é uma maravilha. Hoje, o prazer e a satisfação que a música me traz enriquece muito os meus dias de vida. Ô Wilson, obrigado, assim, já encerrando o nosso podcast, eu queria te fazer te falar algumas palavras para você. Primeiro, eu queria ter 10% dessa energia que você tem de estar todo dia na academia, jogar futebol todos os sábados e domingos ali, levar a sua esposa para fotografar, que eu sei que vocês gostam. Ter essa mente jovem. Então, assim, o que mais me traz entusiasmo é quando eu pego uma pessoa igual você, na idade que você tá, que poderia estar falando, olha, a vida pra mim já era, não quero mais saber de empreender. Aí você vem com aqueles monte de projeto maluco pra minha mesa e fala assim, olha, Bruno, isso dá certo. Mas é a característica que eu te falei que o livro me mostrou claramente. Esse entusiasmo humano seu me mostra, com todo respeito, que eu estou criando algo para dividir com as pessoas, para compartilhar da forma correta. E parabéns aí pelo seu trabalho. Bruno, só repetindo, sou o que sou pela graça de Deus. Amém. E esse entusiasmo, essas coisas todas eu tenho conquistado através disso tudo, sabe? E considero que com 66 eu posso ainda ter mais uns 10 anos bem produtivos pela Sim, frente. com certeza, Deus abençoe. Graças a Deus, saudável, com tudo isso aí que você falou, o homem é um equilíbrio. É o equilíbrio físico, o equilíbrio mental e o equilíbrio espiritual. Eu tenho buscado esse equilíbrio para minha vida de uma forma intensa. Muito bom. E tenho conseguido. E Deus tem te honrado com certeza. Amém. Gente, esse é o Wilson, nosso amigo de Londrina. Obrigado, Wilson, por ter participado aqui do nosso podcast. Foi um prazer imenso. Foi muito bom o nosso papo. Eu sabia que ia ser muito leve. A gente poderia ficar aqui mais 1, 2 horas. Verdade. Mas para não ficar com delongas, né? Porque senão fica muito cansativo. E parabéns aí pela sua mudança de segmento, por esse sucesso. E com certeza nós vamos falar muitas e muitas vezes sobre os nossos feitos aqui na cidade de São Paulo. Que assim seja. Que assim seja. Estou disponível e disposto. Tamo junto, seguimos Wilson. juntos, é verdade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau.